Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael e nós estamos em mais um vídeo para compartilhar com você uma palavra que está no meu coração. Eu venho pedir para que você se inscreva em nosso canal, deixe aí também o seu like e nós estaremos sempre com vídeos novos, com a palavra do céu para o seu coração. Mas eu quero já falar algo para que você não seja refém dos teus problemas. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, está escrito assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Este capítulo 5 de Apocalipse, ele procede o início de Apocalipse, é lógico, até porque quando João, agora na ilha de Patmos, ele estava ali cativo, preso, mas ele tem agora uma ordem do próprio Cristo, que ele deveria escrever aquilo que o próprio Jesus revelasse para ele. Ele inicia o livro de Apocalipse, esses livros, com as 7 cartas à igreja da Ásia. Mas o capítulo 5, João ele escreve uma visão que ele teve. Ele diz: E vi à direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Então você pode imaginar um livro na mão de Deus, sentado no trono, na mão direita de Deus, um livro. Vamos pensar num livro como esse, para que você venha a entender. Não era assim na época, não é essa visão desse livro que João teve, mas para você imaginar um livro escrito por dentro e por fora, na mão direita de Deus. E o que aconteceu? Quando João é levado a ter essa visão, ele percebe que quando ele chega, um anjo bradava de um lado para o outro: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia continua dizendo, João nas suas escritas, ele diz que ninguém se manifestava. E o anjo continuava bradando: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João, ele fala no versículo 3 que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Deus estava com esse livro segurando na mão, e ninguém poderia ou teria condições ou autoridade para chegar diante de Deus, tirar esse livro da mão dele, desatar os seus selos e revelar o que estava naquele livro. E quando João percebe que ninguém se manifestara, nós vemos que no versículo 4 ele diz: E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João, ele chega diante do trono, aonde Deus assentado
com um livro, segurando um livro escrito por dentro e por fora, lacrado, selado, e aquele livro teria que ser aberto. Teria que ser aberto para revelar ou para dar sequência à igreja. Os fins estavam escritos naquele livro. O que Jesus preparava para a igreja, para o seu povo, estava escrito naquele livro e deveria ser revelado. E João começa a chorar. O que passou na cabeça de João, provavelmente ele imaginando: os meus companheiros foram mortos, cristãos morreram, eu senti o sabor da morte. Eu estou hoje aqui na ilha de Patmos porque Deus me preservou, ou seja, eu fui lançado em uma caldeira de óleo fervendo, mas aquele óleo não me consumiu porque o Senhor tinha propósito comigo, e com certeza era escrever o que estava escrito neste livro. E agora? Ninguém é digno de abrir esse livro. Então a igreja pereceu? A igreja não vai triunfar? A morte dos cristãos foi em vão? E ele começou a lamentar, porque ele entrou em um processo de desespero e angústia. E ele começa então a chorar. Mas quando ele começa a chorar, vem um dos anciãos, olha para João e fala: João, por que você chora? E disse-me um dos anciãos: não chore. Por que você está chorando, João? Deixa eu trazer para você algo que está na minha mente. Provavelmente quando o ancião faz essa pergunta para João, João deve olhar bem nos olhos do ancião e dizer: o senhor não está percebendo o que está acontecendo? Nós estamos com um grande problema. A igreja depende dessa revelação. O caminhar da igreja depende dessa revelação. E nós vemos que depois da sequência deste livro, nós vemos o triunfar da igreja, a condenação da morte eterna de Satanás, e a igreja triunfando, morando eternamente com Cristo. Mas para isso, deveria alguém tirar este selo e revelar o que estava nesse livro. E João então entra em desespero. E quando o ancião pergunta porque ele chora, ele fala: o senhor não está vendo o problema? Nós temos um grande problema. O ancião olha de novo para João e fala: olha de novo, João, o que você vê? Com certeza João olhou de novo e viu novamente o anjo bradando, Deus segurando aquele livro, e com certeza ele deve ter dito assim: olha, eu estou vendo um problema que aparentemente não tem solução. Mas no mesmo versículo 5, o ancião já fala: não chore então, para de chorar. Olha de novo o que você vê, João. João com certeza ele olhou de novo e ele disse o seguinte para o ancião: eu estou conjecturando aqui, eu estou vendo um cordeiro, como que se tivesse sido morto, mas que ressuscitou. Espera um pouquinho, eu acho que eu estou reconhecendo aquele cordeiro. É o Mestre, é Jesus Cristo, é Ele, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a humilhação, é Jesus. O ancião olha de novo e fala: então para de chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então para de olhar para o problema, João, e olha para Jesus, olha para o Mestre. Ele é digno de tirar o livro das mãos de Deus, desatar o seu selo, porque o inferno não vai triunfar sobre a igreja, o inferno não vai triunfar sobre os seus filhos. Ele é fiel, e a morte dos apóstolos, a morte dos cristãos, aquele sangue derramado não foi em vão. Para de olhar para o problema, olha para Jesus. E o versículo 5 ainda, ele fala: a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Aí João olha de novo no versículo 6, ele fala: e quando eu olhei novamente,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, enviado de Deus, que tinham 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Aí você fala, mas que 7 Espíritos é esse? Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Esse Espírito que deve estar sobre nós também. Aí João olha de novo, então ele para de olhar para o problema, ele vê Jesus Cristo e ele foca a sua visão, a tua alma novamente em Jesus Cristo, e ele sente o consolo. Então ele se consola, e quando ele olha de novo, ele já não vê mais um problema, mas ele vê um cordeiro como havendo sido morto, e tinha os 7 Espíritos de Deus sobre a vida dele, ou seja, e foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo tem o controle de tudo, nada vai escapar das suas mãos. Quando nós deparamos aquele versículo do capítulo do livro de Isaías que diz: antes que houvesse dia eu sou, nós podemos parafrasear com João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele. Ele tem o controle de tudo, nada está fora do controle dele. Nós estamos debaixo da sua proteção e da vontade dele. Então para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus. Muitas das vezes nós entramos em desespero, parece que não tem condições, e o desespero toma conta de nós, e nós tomamos atitudes para a nossa própria consciência, e perdemos o controle. Mas entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele, haja com sobriedade, com inteligência, que o Espírito de inteligência, de sabedoria e de temor do Senhor esteja sobre a tua vida, para que você possa realmente ter Jesus como Deus completo e pleno na tua vida. Então para de olhar para o problema e olhe para Jesus. E dessa forma, o que nós podemos entender? Que nós às vezes olhamos muito para os problemas e esquecemos de olhar para quem tem o poder, que é Jesus Cristo. E por isso, no versículo 8, nós já vemos que ele tomou esse livro, ele já desatou seus selos, e todos prostraram diante dele, os anciãos, os animais que estavam naquele momento, os anjos todos prostraram diante dele, e todos apresentavam a ele harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E às vezes você pensa que a sua oração não estão sendo atendida, não estão sendo ouvidas. Continue orando, continue buscando a face do Senhor, seja sóbrio, vigiando e orando, porque as tuas orações estão diante de Deus, e Ele é fiel para agir, porque operando Deus, quem impedirá? A oração é a chave, a oração é a chave da vitória. Agir orando e agindo cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente entender que nós precisamos parar de olhar para os nossos problemas e olharmos para Jesus, e confiando nele, nossas orações, nós devemos ser sóbrios, pés no chão. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: e já está próximo o fim, todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus te abençoe e te guarda, que Deus seja pleno na tua vida. Deus é a solução, confia nele, haja com inteligência, com sabedoria, ouça a voz do Senhor,
e Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Em nome de Jesus, eu impetro a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, e repreendo todo o mal, e que todos os demônios que levantar sobre a sua vida caia por terra. Porém você coloca os pés no chão, confia no Senhor, entrega a Ele a tua vida, santifique-se cada dia mais, seja um homem de bem, um homem cheio de Deus, e que Deus vai te honrar. Fique com essa palavra no teu coração. Deus abençoe. Eu sou o pastor Ismael, e nesse momento com Deus, eu venho pedir também que você se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário. Deus seja glorificado em sua e em nossas vidas. Deus abençoe.